Qual o valor do ângulo X? Essa é uma questão que caiu no processo seletivo para poder entrar no ensino médio de um colégio militar estadual. Tem algumas coisas que eu não gostei no enunciado dessa questão. A questão fala que, no nosso triângulo, o lado AB é igual ao lado AC. Aqui nós temos o lado AB e aqui nós temos o lado AC. Então, como esses dois lados eles são iguais, isso significa que nós temos um triângulo isósceles. Ou seja, esse ângulo daqui ele é igual a esse ângulo daqui. Se nós chamarmos esse ângulo daqui de alfa, então esse ângulo aqui também vai medir alfa, e como esse ângulo daqui mede 32, temos que alfa mais 32 é igual a 180. E aí, a partir dessa equação, nós conseguimos concluir que o valor de alfa ele é igual a 74 graus. O enunciado também fala que o ângulo A do nosso triângulo, ele mede 32 graus. Mas isso aqui já estava escrito aqui no nosso triângulo. E aí vem a primeira coisa que eu não gostei no enunciado. Aqui fala que os segmentos CD e EG são bissetrizes. Eles não falam de qual ângulo que esses segmentos eles são bissetrizes. Então vamos tentar descobrir olhando na nossa figura. Aqui nós temos o segmento CD e o segmento EG, que a questão fala que são bissetrizes. Mas olha só, esse segmento daqui, ele poderia ser uma bissetriz desse ângulo inteiro aqui, ele poderia ser a bissetriz desse ângulo daqui, ou ele poderia ser a bissetriz desse ângulo daqui. E eu confesso que a primeira vez que eu li a questão, eu interpretei que ele era a bissetriz desse ângulo daqui, apesar de que visualmente não está aparecendo, eu pensei, deve ser porque a figura está fora de proporção. E utilizando isso, eu cheguei que o resultado seria a letra A, sendo que o gabarito falava que era a letra E. Então eu pensei, bom, como a questão ele fala do segmento CD, né, então ele fala do segmento começando no C, aí eu pensei, talvez isso aí seja um indício de que, de fato, o ângulo que ele está falando que ele é uma bissetriz, ele é esse ângulo daqui. Se eu fosse formular essa questão, eu colocaria o segmento CD, ele é uma bissetriz do ângulo ACB. Dessa forma, não teríamos ambiguidade e não restaria dúvida. E o enunciado também fala que o segmento EG, ele também é uma bissetriz. O mais intuitivo é você assumir que ele é uma bissetriz desse ângulo daqui. Mas observa que você poderia também concluir que ele é uma bissetriz desse ângulo aqui inteiro. Então, se eu fosse formular essa questão, eu iria dizer explicitamente que esse segmento daqui, ele é a bissetriz do ângulo FED. Assumindo que esse segmento daqui, ele é a bissetriz desse ângulo daqui, utilizando que esse ângulo aqui é de 74 graus, concluímos que esse ângulo daqui mede 37 graus. E aí vem outra coisa confusa na questão, que ele fala que o ângulo X, ele é oposto pelo vértice. Oposto pelo vértice, isso não é a propriedade de um ângulo, ele é uma relação entre dois ângulos. Então não faz sentido você simplesmente falar que um ângulo ele é oposto pelo vértice, como se oposto pelo vértice fosse uma propriedade do ângulo. Você só utiliza esse termo oposto pelo vértice quando você quer falar da relação entre dois ângulos. O ângulo X ele é oposto pelo vértice ao ângulo Y. Mas como a figura ele mostra aqui onde é que está o ângulo X, vamos ignorar esse oposto pelo vértice. E aí o que a questão está querendo saber é qual é o valor do